Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Bom, hoje a gente vai começar a estudar, de fato, o período do governo de Napoleão Bonaparte. Então a gente vai ver um pouquinho sobre quem foi esse cara. Esse é uma personalidade de muito destaque, tanto na história da França como na história mundial. Então é um cara que vai começar sua carreira militar muito jovem. Aos 21 anos ele já, já tem grande fama e grandes conquistas dentro da área militar e vai começar a sua carreira política também, tem bastante destaque. E agora nós vamos ver o que ele fez nesse período de governo, as mudanças em que ele promoveu e como seu governo vai impactar não só a França, mas como outros lugares, como o Brasil, por exemplo. Bora lá ver isso tudo? Vamos para a aula. Período Napoleônico, módulo 11. Continuando a nossa última aula, nesse momento nós vamos falar sobre Napoleão Bonaparte. Aí nós temos uma imagem dele ainda muito jovem, mais ou menos com uns 21, 22 anos de idade. Ele já era um general do exército, então ele já tem uma carreira militar muito forte e ainda muito jovem. E ele começa com seu destaque na sua carreira, tanto militar como na sua carreira política. Essa já é uma imagem um pouquinho posterior de quando ele é o imperador da França. Aí é o dia da coroação dele, nós vamos falar isso mais em breve. Então, o período napoleônico ele é dividido em três fases. O momento do consulado, que vai de 1799 até 1804. Depois, o período do Império, de 1804 a 1814, e o governo dos 100 dias, que acontece em 1815. E agora a gente vai ver cada um desses períodos. O período do consulado, 1799 a 1804, é um período em que o poder está centralizado nas mãos de Napoleão, ele governa sozinho, ele é o único cônsul, e aí ele promove algumas mudanças, por exemplo, reforma econômica, criação do Banco Francês e da moeda, o franco, usado até os dias de hoje. Controla a inflação, então aquele problema que estava em relação aos preços, que veio aí ao longo de toda a Revolução Francesa, ele consegue controlar, incentiva a agricultura e a indústria e realiza obras públicas de desenvolvimento de infraestrutura, como a construção de portos e estradas. No setor administrativo, ele também faz uma reforma. Ele nomeia os funcionários, da presidência, não, os funcionários do governo e tiram os que já existiam e colocam novos, e esses novos são sempre da confiança dele. Ele não bota uma pessoa desconhecida, ele bota sempre nomes que ele confia. E aí ele tem os funcionários que vão trabalhar segundo o que ele acha melhor. E também o fortalecimento da arrecadação de impostos. O que é isso? Ele consegue manter esse recolhimento dos impostos em dia e cada vez mais forte, com cobrança, com observação. Então, ele fortalece essa arrecadação de impostos. Com isso, ele vai ter dinheiro em caixa. E ele também faz uma reforma educacional, criando escolas. Essas escolas agora são escolas do governo. As escolas primárias, secundárias, seria uma espécie do que hoje é ensino fundamental 1 e 2, e o ensino superior. Além disso, ele separa a educação da religião. Antes, as escolas eram feitas pelas igrejas. Então, como é feita pela igreja, é a igreja que vai determinar qual é a doutrina que ela vai seguir. Então, as escolas, o ensino estava muito ligado à religião. A partir de agora, quem cria essas escolas é o governo. Então, há uma separação com a religião. Então, o ensino agora não está voltado à religião. É o que a gente chama de ensino laico, sem a presença da religião. É o tipo de ensino que a gente tem hoje em dia, um ensino laico, a não ser aquelas escolas que são religiosas. Além disso, ele cria o Código Civil Napoleônico, é uma espécie de constituição. Esse Código Civil é inspirado no direito romano e ele é usado até os dias de hoje, esse Código Civil. Tanto na França quanto outras nações também
se influenciaram a partir desse Código Civil. Então, os princípios básicos contidos nesse Código Civil: liberdade individual, a igualdade jurídica, a defesa da propriedade do capital, o casamento civil separado do casamento religioso. Então, antes, o casamento religioso ele era reconhecido, só ele bastava. A partir desse momento, para que um casamento seja reconhecido, ele precisa acontecer no civil também, no cartório. Restabelecimento da escravidão nas colônias. Lembram que quando a gente estudou a fase dos jacobinos no poder, eles acabaram com a escravidão nas colônias. Atenção a isso. Eu não estou falando de escravidão dentro da França, até porque não existia. A escravidão era nas colônias francesas, nas colônias principalmente da América. Então os jacobinos acabam com essa escravidão. Napoleão retorna com essa escravidão, agora é permitida. E proibição de greves e de organização dos trabalhadores. Os trabalhadores não podem se organizar, sindicatos não podem fazer e muito menos fazer greves. E depois a gente tem o período do Império, que vai de 1804 até 1814. Nesse momento, a família Bourbon, que é a família do rei Luís XVI, que foi decapitado lá com a esposa, ela tenta um movimento para retornar ao poder. Então Napoleão vê essa situação, tem essa família aí querendo fazer uma investida para tirar ele do poder, ele como cônsul do poder e o reassumir, ele se declara imperador. A partir de agora eu não sou mais cônsul, sou imperador. Tenho todos os poderes na minha mão. Então, como eu falei, ele é um governo autoritário, ele é centralizador, ele manda sozinho, ele faz o que ele quiser, ele não tem que obedecer a ninguém. Mas, apesar de ser autoritário, ele tem muito apoio da população, porque no seu período de governo, ele faz coisas que a população aprova. Então, ele arruma economia, ele cria escolas, então isso faz com que a população aprove o seu governo. Então, mesmo sendo ditador, vai ser um governo com apoio popular. E vão surgir as coligações, atenção para esse nome. O que são as coligações? São investidas de nações absolutistas contra a França. Ou seja, as outras nações que ainda têm um rei absolutista, elas vão se juntar e vão tentar. Isso já acontece desde o período da Revolução Francesa. Então essas nações se juntam para tentar acabar com esse governo e restaurar a monarquia. Por que elas se metem, que tem nada a ver com a França, por que elas estão se metendo? Porque tem medo que o que aconteceu com a França também aconteça em seus países. O povo pegar em armas e acabar com o absolutismo. E aí foram um total 7 coligações. Napoleão venceu 5. 2 dessas batalhas foram perdidas. A gente vai ver mais à frente. É muito interessante a gente analisar o início do governo de Napoleão no Império. Então, como ele é um imperador, havia um ritual para a coroação desse novo imperador. Como é que era esse ritual? O Papa vinha na cerimônia e o Papa coroava esse novo imperador e a esposa. Então, todo o ritual está acontecendo, a cerimônia está acontecendo no momento em que o Papa vai coroar Napoleão. Napoleão tira a coroa das mãos do Papa e se autocoroa. Então, nessa imagem que vocês estão vendo, a gente tem aqui o Papa, tá indicado aí, e o que era para ele fazer? Pegar a coroa e coroar Napoleão. Nesse momento, Napoleão pega a coroa e ele se autocoroa. O que simboliza isso? O que esse gesto, ele não faz isso à toa. O que esse gesto está representando? Quando um líder da igreja coroa um imperador, ele está dizendo que, na verdade, quem colocou ele ali foi Deus. Então, é Deus que está coroando esse novo imperador. Agora, pensa comigo. O que significa, então, quando Napoleão toma a coroa da mão do Papa e se autocoroa? Ele está falando o seguinte: não foi Deus que me colocou aqui. Eu cheguei por meu mérito próprio. Fui eu que me coloquei aqui. Então, eu me coroo. Então, é esse o recado que ele está dando. Não, foi Deus não. Fui eu mesmo. Então, ele se coroa e logo em seguida, ele vai coroar a própria esposa, a imperatriz. Também não foi Deus que colocou ela aqui não. Fui eu. Ela só é imperatriz por minha causa. É esse o recado que Napoleão está querendo passar.
Bom, então, nesse período, é um momento de muita tranquilidade dentro da França. Não tem guerras, a revolução já foi resolvida, a economia está estabilizada, não temos problemas econômicos, não tem pessoal se matando em guerras, o governo está estabilizado. Então Napoleão pensa: o que eu vou fazer agora? Tá tudo certo, não tem mais nada para resolver, acabou os problemas. Já sei, eu vou transformar a França na maior potência do mundo. Mas quem era a maior potência no mundo nesse momento? Era a Inglaterra. Então Napoleão pensa: vou desbancar a Inglaterra e vou transformar a França na maior potência do mundo. Mas só que como que Napoleão vai fazer isso? Aí a gente tem uma questão. Napoleão não era burro e sabia que se ele trava uma guerra contra a Inglaterra, ele ia perder. Porque a Inglaterra é a melhor marinha, era a melhor marinha do mundo, melhor exército do mundo. Então, se for por guerra, ele vai perder. Então não tem jeito. Então, como é que ele vai fazer isso? Financeiramente, através da economia. E aí ele institui o chamado bloqueio continental em 1806. Que raio é isso? É a proibição de qualquer nação europeia de comercializar com a Inglaterra. Então ele fala o seguinte: a partir desse momento, toda nação europeia está proibida de fazer comércio com a Inglaterra. Se fizer comércio, eu vou invadir e vou colocar meus homens lá. O que ele está querendo com isso? Se as pessoas param de fazer comércio com a Inglaterra começa a perder dinheiro e aí ela vai enfraquecer. Enfraquecendo, a França fica em primeiro lugar, é a maior nação do mundo. Então é isso que ele quer. Qual é o objetivo do bloqueio continental? Enfraquecer a Inglaterra economicamente. E o que é esse bloqueio? Ele proíbe as nações de comercializar com a Inglaterra. Simples assim. Se você comercializar com a Inglaterra, eu vou no teu país e vou invadir e vou botar meus homens lá para governarem. Era desse jeito. Os países atenderam? A maioria deles atende a esse bloqueio. Apenas algumas nações vão desobedecer. Então, quais são essas nações que desobedecem ao bloqueio? Uma das primeiras nações é a Espanha. Então, a Espanha simplesmente se recusa a quebrar esse bloqueio e aí Napoleão invade a Espanha com seu exército e coloca o seu irmão José para governar a Espanha. Ele prende o rei e a família e coloca o irmão dele, José, para governar. Mesma coisa acontece com Portugal. Portugal vivia numa situação em que, bom, se ele corta relações com a Inglaterra e obedece ao bloqueio, a Inglaterra, o que vai fazer? Vai me obrigar a pagar as dívidas que eu tenho. E Portugal estava cheio de dívida com a Inglaterra. Até os dentes estava cheio de dívida com a Inglaterra. Então, ele sabe que se ele corta relações com a Inglaterra vai cobrar essa dívida e não tem dinheiro para fazer isso. Mas, se ele fica do lado da Inglaterra, Napoleão vai mandar os homens lá invadir meu território. E agora, o que eu faço? No primeiro momento, Portugal ficou em cima do muro, nenhum nem outro. Mas aí Napoleão manda um WhatsApp para eles e fala: e aí, qual é a tua? Vai ou tu fica? E aí Portugal se vê na obrigação de ter que tomar uma decisão. Então vem a Inglaterra e fala assim: fica do meu lado que eu te ajudo. E é isso que Portugal vai fazer. Portugal começa a pensar: vamos ter que fazer alguma coisa. E aí o que ele lembra? Que tem uma colônia lá no continente americano que pode dar uma ajuda a ela. De quem que eu tô falando? Tô falando do Brasil. Então toda a família real, o rei, a esposa, os filhos e a galera que vivia, a nobreza, quem trabalhava diretamente para o rei, entram no navio e saem fugidos de Portugal para o Brasil. A gente é fugidos mesmo. Os relatos dizem que foi uma fuga de os navios saírem e terem gente se atirando ao mar para conseguir alcançar o navio para poder vir para cá. Por quê? Napoleão já estava chegando. E foi o que aconteceu. A família real foge para o Brasil e Napoleão invade Portugal. Só que o que acontece com Portugal? Fica sem rei. O seu rei está fugitivo em outro lugar e agora dominado por Portugal. Isso vai dar uma treta mais pra frente, a gente vai ver depois. E a Rússia também é outra nação que simplesmente desobedece a Napoleão e não adere ao bloqueio.
E aí, com isso, Napoleão vai lá e invade a Rússia para o seu desastre, porque é nessa situação que Napoleão vai travar suas primeiras derrotas e vai ser o fim do seu governo. Como é que acontece essa derrota na Rússia? Em 1812, Napoleão invade a Rússia. Só que a Rússia, a gente nunca ouviu falar da Rússia como uma grande potência econômica, uma grande potência militar. Não tinha tanto dinheiro e também não tinha exército forte. O que a Rússia faz é uma coisa que a gente deveria carregar para a nossa vida. A Rússia pega o seu... Como é que a gente pode falar? Pega aquilo que é de ruim, o seu defeito, e usa como qualidade. Do que eu tô falando? Bom, a Rússia usa a tática da terra arrasada. O que é isso? Eles simplesmente destroem a cidade inteira, destrói as casas, acaba com a comida, queima a comida, a água que tinha nas reservas, elas são jogadas fora, então acaba com tudo. Por que eles fazem isso? Quando o exército inimigo chega, no caso, quando o exército francês chega, não tem casa para eles se abrigarem, não tem comida para beber, não tem comida para comer, não tem água para beber. E para piorar a situação, um frio de menos 40 graus. Eu não consigo imaginar o que seria um frio de menos 40 graus. Então, quando eu falo que eles pegam o seu defeito, é esse frio desumano, e usam a seu favor. Destroem a cidade toda. Quando o exército inimigo chega, ele não consegue se proteger desse frio, morre bastante gente. Muita gente muito soldado acaba morrendo. E aí, com isso, o exército de Napoleão vai acabar se enfraquecendo. Então, ele já não tem tantos soldados como tinha antes. No ano seguinte, 1813, Napoleão também perde a Batalha das Nações, que é a Batalha da Sexta Coligação, ou seja, é a sexta vez que há um investimento de nações absolutistas contra a França. E ele perde essa batalha e aí a França é invadida. E aí, com isso, Napoleão mete o pé, renuncia e vai se exilar, vai viver lá na ilha de Elba, que fica no mar Mediterrâneo. E aí, com isso, o trono está vazio, quem assume o governo é o rei Luís XVIII, que é irmão do Luís XVI, que morreu lá na guilhotina. Então ele assume o governo e agora a gente volta para uma monarquia. A monarquia é restaurada. De certo tempo depois, um ano depois, em 1815, Napoleão sai lá da ilha de Elba e volta para a França e com o apoio do povo. Quando o povo vê Napoleão circulando pela França, apoia Napoleão. Lembrando, era um governo ditador? Era, mas ele tinha muito apoio da população. Então a população apoia o retorno de Napoleão e também apoia que ele venha, dê um golpe e assume o poder. E é justamente o que ele faz. Então o rei Luís XVIII vê essa situação, foge, e aí Napoleão volta ao poder, mas apenas num período de 100 dias, 3 meses mais ou menos. Napoleão é derrotado pela 7ª coligação na chamada Batalha de Waterloo, na Bélgica. E aí, com isso, ele acaba sendo preso na ilha de Santa Helena, onde ele permanece lá até a sua morte em 1821. Então, é o fim de um grande período e de um grande homem, de um grande personagem da história francesa e da história mundial. Há uma curiosidade sobre a morte de Napoleão. Até pouco tempo atrás se achava que ele tinha sido envenenado, que ele tinha sido morrido envenenado na ilha de Santa Helena. Mas estudos recentes concluíram que na verdade não foi envenenamento. Na verdade ele tinha câncer no estômago, e como naquela época não havia sido descoberto o câncer, a resposta mais provável era envenenamento. Mas descobriu que na verdade ele morreu de câncer no estômago. Bom, para encerrar, temos exercícios, livro, página 29 e 30. Vocês vão fazer os conceituais do 1 ao 5, os contextualizados apenas o 8 e aprofundamento 11 e 12. Bom, meus amores, eu espero que vocês tenham conseguido entender o conteúdo. Qualquer dúvida, anote e me procure. Não deixem de fazer os exercícios do livro e o exercício extra que vai ser passado nas aulas, tá bom, meus amores? Fiquem com Deus, se cuidem, tô com saudades. Beijo!